Quero convidar você neste momento para, em nome de Jesus Cristo, abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, e estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 13. O episódio é Elias e a viúva de Sarepta. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 7 até o versículo 13. Acompanhe, por gentileza, a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Que fique notório entre nós que Sarepta era uma distância de 150 quilômetros a partir de Querite. Já estudamos o episódio em que Elias esteve em Querite, foi para lá sob o mandato divino, e agora o mesmo Deus que conduziu Elias para Querite, agora lhe orientara para que ele se deslocasse para a cidade de Sarepta, 150 quilômetros. Versículo 10 diz assim: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Imagina a cena. O indivíduo viajou 150 quilômetros, será que estava cansado? Provavelmente exausto, destruído, sedento e, por que não dizer, faminto. Aí você, suponhamos, é uma mulher viúva, está à porta da cidade, catando gravetos para fazer a sua última refeição, e chega o estranho. E o estranho está desfigurado, ele caminhou 150 quilômetros, ele está sedento, ele está faminto. Provavelmente o olhar dele não deveria ser muito agradável, a aparência dele não deveria ser muito atrativa. Mas esse estranho que chega à porta da cidade, olha para você e diz: Escuta, você pode me arrumar, por favor, um copo de água? Ela deve ter olhado para o cidadão: Não, tudo bem, coitado, né? Vamos arrumar um copo de água para ele. Agora segue a cena e continue imaginando, por gentileza. O verso 11 diz assim: Indo ela a buscar a água, ele a chamou novamente e lhe diz: Ei, já que você está indo buscar uma água, por favor, traz também um punhado de pão aí, um bocado de pão na tua mão, porque eu estou com fome também, né? O indivíduo estranho aparece depois de viajar 150 quilômetros, com aparência nada agradável, a mulher nunca ouviu na vida. Escuta, você pode me arrumar um pouco d'água? Não, água tudo bem. Já que você vai buscar água, traz um pouco de pão também, e se fosse hoje, coloca uma manteiguinha por cima e traz aí. Nossa, no mínimo isso aí soaria como o discurso de uma pessoa abusada. E olha o que ela respondeu no verso 12. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Sabe por que o teu Deus? Provavelmente ela deve ter reconhecido o profeta. Provavelmente sabia de quem se tratava. E ela não fala pelo Deus dela, ela é uma cirofenícia, ela é uma pagã, ela não é adoradora do Deus de Elias. E ela começa a jurar pelo Deus de Elias: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Verso 13 e último, para o estudo deste momento, Elias lhe disse: Não temas, não temas, não tenha medo. A tua farinha está se acabando, não tenha medo. A tua saúde está se esgotando, não tenha medo. O inimigo está preparando uma armadilha para você, não tenha medo. O mundo está desabando sobre a sua cabeça, não tenha medo. Verso 13 foi a mensagem de Elias: Vai e faze o que eu disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Traze-me aqui para fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho.
eixo do versículo 13, não tenha medo, não temas. O medo, na verdade, foi o primeiro reflexo causado na vida do ser humano após a entrada do pecado. Adão se escondeu, e quando Deus o procurou, ele responde: tive medo e me escondi. Medo. Vamos orar. Deus querido, acabamos de ler a Tua palavra. Neste momento, há algumas pessoas que estão assentadas no sofá de sua casa, assistindo esta mensagem. Outros estão aqui na Tua casa de oração. Mas nós estamos neste momento, Senhor, desejosos mesmos de ouvir Tua palavra, de escutar Tua voz. Queremos que Tua presença em nossa vida dissipe o medo. Queremos que Tu jogues por terra aquilo que em nossa vida não Te agrada. É por isso que nos colocamos nas Tuas mãos agora. Consagra a nossa vida, consagra o nosso ser e dá-nos o maior de todos os privilégios de termos Tua presença benéfica, poderosa, transformadora em nossa vida e fazendo-nos agora entender Tua palavra para que possamos, em nome de Jesus Cristo, declarar tal qual como Paulo um dia declarou: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós. Se há alguém aqui com medo de alguma coisa, se há alguém neste momento preocupado com o dia de amanhã, em algum aspecto, e por isso não tem paz no presente, porque se preocupa com o amanhã, por favor, Senhor, dissipa este medo com o Teu amor, porque a Tua palavra diz que o amor lança fora o medo. Que inundados pelo Teu amor sejamos agora, e consequentemente tudo aquilo que não Te agrada, inclusive o medo, caia por terra em nome de Jesus. Suplicamos essas bênçãos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Amigo, 150 quilômetros de caminhada certamente não é algo muito fácil para alguém. Mas o profeta de Deus já era um homem de longas caminhadas. Você se recorda que ele percorreu 161 quilômetros em um outro episódio aqui, quando estava fugindo de sua missão, quando estava envolvido num momento de depressão. Na história, na biografia de Elias, ele já percorreu 161 quilômetros. Agora, percorre mais 150 quilômetros. Desde o Monte Carmelo até Jezreel, ele correu 32 quilômetros. Estamos falando de um atleta de Deus, um homem de Deus. E Deus havia predito para o seu servo, o homem de Deus, o seguinte: Elias, você vai se dirigir agora aqui de Querite até Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva, e ela vai te sustentar, ela vai prover para você o pão para saciar as tuas necessidades. Pode se dirigir para lá, que eu já preparei tudo, o esquema está todo organizado. Pode ir até lá com segurança, que quando você chegar até lá, tudo o que você precisa, você terá. E esta viúva vai ser a pessoa que vai lhe prover aquilo que você precisa. Bacana. Quando Elias, depois de caminhar 150 quilômetros, chegou na cidade, mais essencialmente na porta da cidade, lá estava uma mulher viúva, catando aquilo que seriam os últimos gravetos para participar da sua última refeição. E a pergunta que soa no ar neste momento é a seguinte: uma mulher viúva, Deus disse que ele encontraria com uma mulher viúva, e esta mulher viúva está na porta da cidade. O que será isso? Coincidência ou providência? O que você acha, amigo? Coincidência, a mulher viúva está ali, ou providência divina? Coincidência, você está escutando essa mensagem agora, ou providência divina? Coincidência, você está aqui nesta tarde, ou foi Deus que planejou isso para você? As coisas que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, somos levados a crer de que forma? Tem sido uma providência divina os acontecimentos em minha vida, ou tem sido coincidência? Como você acha que está a tua vida neste momento? Uma coleção de coincidências ou uma junção de providências? Certamente não era nenhuma coincidência encontrar aquela mulher viúva na porta da cidade. Era uma providência divina, mesmo porque o Deus Todo-Poderoso, Senhor de Elias, havia predito que ele encontraria com uma viúva. E foi logo de imediato. Caminhou 150 quilômetros e na porta da cidade, lá estava ela. Providência divina. Providência divina, você está agora diante de uma tela. Providência divina, você está agora
diante da palavra. Providência divina, neste momento você está diante de Deus, porque Deus tem um propósito para a tua vida através desta mensagem. E eu espero que, em nome de Jesus, este propósito ocorra agora pelo poder de Deus. Prepare-se, porque Deus tem algo muito especial para você até o término desta pregação. Elias então começa a dialogar com a viúva. Conversa vai, conversa vem, e Elias pôde perceber, por causa das características daquela mulher, que ela era uma mulher de dores, uma mulher que sabia perfeitamente o que era sofrer, uma mulher que sabia na carne o que significava padecer nesta vida. Construa o cenário na sua cabeça neste momento, por favor. Ponto número 1, as mulheres viúvas eram consideradas como mulheres amaldiçoadas por qualquer divindade. Fosse serva de Baal, fosse adoradora de um deus Ciro-Fenício, fosse adoradora do próprio Deus de Israel, de um jeito ou de outro, todo mundo costumava considerar uma mulher viúva como amaldiçoada por Deus, por uma divindade qualquer. Por quê? A mulher viúva, ela nunca trabalhava para o seu próprio sustento, ela era sustentada pelo marido. Era a tradição, a cultura da época. Se o marido agora estava morto, a mulher estava condenada a morrer de fome. Ou outra coisa, a mulher estava condenada a ser escrava, porque para não morrer de fome, 2 atitudes poderiam ser tomadas. Número 1, a viúva tinha que se submeter à escravidão. Olha, em troca de comida e bebida e algum lugar para ficar, eu vou trabalhar para você, senhor fulano de tal. Passo número 1. Passo número 2, ela poderia apanhar os seus filhos, que agora estava à míngua por conta do falecimento de seu esposo, por conta do falecimento do pai das crianças, e virar com essas crianças para algum dono de alguma coisa e dizer, olha só, eu quero vender os meus filhos para você como escravo. Estas eram normalmente as 2 atitudes de uma mulher viúva naqueles dias. Ou ela se vendia como escrava, ou ela vendia os filhos para ter condições de ver o filho não morrer de fome. Mas parece que essa é diferente. Ela nem se tornou escrava e ela nem vendeu o seu filho, mas estava ali, catando ali uns últimos gravetos para fazer aquilo que seria a sua última refeição. Quem é a viúva? Uma mulher supostamente amaldiçoada, uma mulher que está sob o desagrado divino. A viúva nem sequer tem o seu nome citado no texto bíblico. Qual o nome desta mulher? Não sei, a Bíblia não informa. É uma mulher viúva, é uma mulher amaldiçoada, entre aspas. E como você percebeu, era pobre, pobre, pobre de maré de si. Como era pobre esta mulher? Suas roupas provavelmente todas rasgadas, empoeiradas, seus cabelos endurecidos, suas mãos calejadas de tanto tentar tirar daquilo que lhe sobrava, daquilo que estava ao redor, algum tipo de sustento para o filho. Estava sozinha, sem marido, triste, e a única coisa que ela enxergava era a morte. Coincidência o homem de Deus se encontrar com aquela mulher? Coincidência você está diante da palavra do Senhor, sendo que tua vida está um caos? Coincidência, por acaso você está me escutando neste momento, eu que me coloco nas mãos de Deus para ser um porta-voz dele nesse momento? Será que é coincidência? Deus está falando contigo agora? Olha para você, se sente sozinho, de repente tua vida está um caos, você é espiritualmente pobre, pobre, pobre. Não é coincidência. Providência divina, estava no plano de Deus você escutar esta mensagem neste momento. Esta mulher, como falei inicialmente, era uma mulher de dor. Sabe o que é você olhar para o teu filho e estar num clima de despedida, achando que o menino está morrendo? Tenta imaginar o pesar existente na linguagem daquela mulher. Olha, eu vou catar esses gravetos aqui, profeta, eu vou fazer minha última refeição e depois eu vou morrer. A dor era tão grande que ela visualizava a morte como um negócio legal. Quero morrer mesmo, pelo menos eu descanso. Quero morrer mesmo, porque aí pelo menos eu não vou ver meu filho padecendo do jeito que estou, porque meu coração está dilacerado ao ver o meu filho morrendo de fome. Ela começou a vislumbrar a morte como uma saída bacana, tamanha a dor que estava sentindo. Conhece alguém assim? Talvez você mesmo seja uma pessoa assim. Está vivendo uma dor tão intensa na tua vida que melhor parece ser a morte.
Às vezes entramos numa situação tão complicada, estamos vendo nosso filho afundado nas drogas, meu Deus, é melhor para mim a morte, eu não suporto ver isso. Estamos contemplando uma situação tão constrangedora que começamos a acreditar, por causa da nossa dor, que a morte é uma saída bem legal. Conhece alguém que já passou por isso? Já visualizou alguém numa circunstância parecida? É exatamente esta mulher. Que tipo de dor você já sentiu na sua vida? O que dói em você nesse momento? A injustiça da vida te causa dor? A opressão para os pobres, para com os pobres te causa dor? O que te causa dor? Há alguma enfermidade que lhe causa dor neste momento? Afinal de contas, você sabe do que eu estou falando? Você sabe o que é sentir dor? Essa mulher sabia. E sabe, teve uma ocasião na minha vida que, depois que passou, eu até achei meio interessante, mas na hora foi constrangedor. Talvez a palavra mais elegante que eu use agora seja essa, situação constrangedora. Estava eu na academia, 6 horas da manhã, dando a corridinha na esteira, querendo entrar em forma, de repente uma dor abdominal terrível. Será preso, alguma coisa, tomo um gole d'água, continuo, saio da esteira, começo a puxar um pezinho aqui, um pezinho ali, e é pezinho mesmo, pezinho. E a dor vai se intensificando. Preocupado, melhor ir embora para casa. Entrei dentro do carro e comecei a dirigir com uma certa dificuldade até a minha casa. E quando cheguei em casa, a dor já estava tão intensa que comecei a gritar por socorro, a fim de que minha esposa me prestasse algum tipo de auxílio. Imediatamente ela veio ao meu encontro, me retirou do carro, me leva para o hospital imediatamente. A dor está insuportável, uma dor abdominal terrível. Ela me levou ao banheiro, me deu um banho rapidamente, pôs uma outra roupa em mim, porque eu não estava suportando tamanha dor, me pôs dentro do carro, e eu já estava tomado pela dor de uma forma tão intensa, que eu não conseguia estar assentado de maneira natural. Eu estava assim como se fosse numa posição fetal, totalmente encolhido, como se fosse uma bolinha, os joelhos já colados junto ao tórax, as mãos estavam fechadas nesta posição aqui junto ao peito. E eu gritava desesperadamente de dor, 6:30 da manhã. A esposa saiu meio descontrolada, meio desconfortável com toda aquela situação. Pegou o carro, foi embora, apanhou aqui a Avenida Antônio Carlos, no centro de Belo Horizonte, para me levar até o Hospital Belo Horizonte. E quase 7 horas da manhã, horário do rush, do pico, sei lá como é que você caracteriza isso, o trânsito super intenso, tudo engarrafado. E eu assentado aqui no banco carona, fazendo apenas uma única coisa, gritando desesperadamente de dor. E a frase era mais ou menos o seguinte: ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, me ajuda, Senhor. Abria a janela, colocava a cabeça para o lado de fora, a pessoa me olhando no carro do lado, ficava assim: eu vou morrer, me ajuda, pelo amor de Deus. E minha esposa desesperada, não sabia se dirigia, não sabia se me socorria, um desconforto terrível e trânsito parado, tudo engarrafado. Que situação constrangedora. Finalmente chegamos ali em frente ao corpo de bombeiros. E eu solicitei: entra aqui, pelo amor de Deus, porque eles me jogam dentro da ambulância, me levam mais rápido para o hospital, com a sirene ligada, vai ser mais fácil. E ela saiu então fechando um monte de carro, dando buzinada, entrou ali no pátio do corpo de bombeiros, aqui na Avenida Antônio Carlos, 7 horas da manhã aproximadamente. Os bombeiros estavam todos formadinhos em fila, bonitinho, ouvindo a instrução do comandante. Daqui a pouco entra aquele carro numa velocidade, e aí era bombeiro correndo para tudo quanto é lado, meu irmão. E daqui a pouco ela grita: socorro, meu marido está morrendo. O bombeiro correu, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, aquele bolinho de gente caiu no chão. Parecia uma bolinha. Me apanharam, me puseram dentro da ambulância e me levaram para o Hospital Belo Horizonte. A sirene ligada foi um sucesso. E como bom carioca, eu percebi como é a sirene mineira, né? A sirene mineira é mais ou menos assim, ó. Uai, 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 uai. Cheguei finalmente ao Hospital Belo Horizonte. Me socorreram, fui atendido às pressas, e eu gritava tanto que você não tem noção, irmãos. Eu gritava tanto que os pacientes que estavam deitados na maca no setor de emergência diziam assim: doutor, pelo amor de Deus, atende esse rapaz. Deram prioridade para mim. O que está acontecendo? Uma lista enorme de remédios pelas quais eu sou alérgico, não pode usar isso, não pode usar aquilo, resultado, morfina.
Deram a morfina para acalmar o rapaz, a dor passou, faz um exame aqui, faz um exame ali, tomografia, e finalmente a conclusão. Escuta, você está com algum problema renal. Já teve cólica renal, amigão? Dizem que é uma das piores dores que existe. E foi o que eu tive. Mas o exame, além de perceber um problema renal, o exame percebeu outra coisa. Enquanto eu fazia o exame de ultrassom antes da tomografia, o doutor ia passando aqui, maquininha de ultrassom. Pastor, onde que está o teu rim? Aí, ó, doutor, tem que estar aí. Mas eu não estou achando. O senhor veio do Rio de Janeiro, o senhor vendeu o seu rim, pastor? Ah, o doutor, claro que não, né? De repente eu posso até perguntar para minha mãe. A gente já passou por tanto perrengue na vida que de repente eu não sei, né? Pois é, rapaz, eu não estou achando o seu rim direito, não. Faz o seguinte, vai lá para a tomografia para a gente ter certeza disso. Fiz a tomografia, estava constatado, não tenho o rim direito, tenho somente o rim esquerdo. E você descobriu isso na ocasião com 31 anos de idade, 31 anos de idade da tua vida, você achando que tinha os dois, e agora você só tem um. Aí eu entendi por que eu tinha um determinado vazio dentro de mim. Falta de um rim. Mas, irmãos, hoje a gente brinca até com a situação, mas a dor era tão insuportável que eu comecei a visualizar a morte como uma bênção. Senhor, se eu morrer agora é lucro, porque eu não suporto sentir o que estou sentindo. Tamanha a intensidade da dor. Chega um momento que dói tanto que você começa a visualizar a morte como um escape, você começa a enxergar a morte como uma bênção, você começa a acreditar que melhor é estar morto do que estar enfrentando o que você está enfrentando. E nós, seres humanos, somos assim. Diante de determinados tipos de dor, somos covardes para enfrentá-la e começamos a acatar a morte como um grande benefício. Nossa, melhor que eu esteja morto. Que coisa, eu comecei a imaginar, nossa, se eu morrer agora vai ser lucro. Olha para esta mulher viúva, tranquila porque já havia acatado a morte como um refúgio. Será que é o plano de Deus que você encare a morte como um refúgio? Será que a solução divina para a dor é que você morra? Claro que não. A providência divina que lhes falei inicialmente nesta mensagem era uma providência divina construída com um único objetivo. Mais do que se importar em dar comida para o profeta, Deus estava se importando em acabar com a dor daquela mulher. O encontro era uma providência, e na providência divina estava escrito: fim da dor desta mulher viúva que mora em Sarepta. Acabou a dor desta mulher. Eu estou decretando isso, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Comunico a esta mulher, por intermédio deste profeta, que a tua dor, mulher, acabou, chegou ao fim. Esta é a minha providência para a tua vida. Que bênção. Quem sabe Deus não está querendo dizer isso para você neste momento. Quem sabe a oportunidade de Deus está declarando para você, filho, essa dor que te consome, quando você começa a visualizar a morte como um refúgio, ela acabou. Deus está dizendo que a partir de hoje, a providência dele ao teu respeito é um ponto final para essa dor que te consome. E Deus está te dizendo agora, em nome de Jesus Cristo, que a morte não é a saída, que a morte não é o refúgio, que a morte não é o escape, porque o propósito para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não é para que você usufrua a morte como um presente. Na verdade, o propósito divino é que você tenha vida, e vida em abundância. Quer viver? Ponto final para a tua dor.
Olha o desejo divino para a tua vida. Sabe o que eu percebo aqui neste texto? O meu Deus Todo-Poderoso como um tremendo artista. Sabe por quê? O artista, ele tem uma capacidade extraordinária. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Ele pega o que está destruído e constrói uma bênção, uma verdadeira obra de arte. Apanhou uma mulher viúva que estava aos cacos, um lixo de mulher, e transformou essa mulher com uma perspectiva de vida diferente. Meu Deus é o maior de todos os artistas. Transforma cacos, transforma resto, transforma sobras de seres humanos esmagados por causa das circunstâncias difíceis da vida e transforma esses seres humanos em verdadeiras bênçãos. Você é uma bênção de Deus. Olha quem era você no passado, um caco. Você era um João ninguém, você era um lixo, um escravo do pecado, e Deus arrancou você de onde arrancou para você ser filho dele, para você ser o que você é hoje. Graças a Deus pelo todo-poderoso artista que está aqui neste momento para transformar o lixo da minha vida em luxo para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus da obra de arte e eu sou a maior de todas elas. O problema é que aquela mulher está, a circunstância é que aquela mulher estava sendo desafiada. Deus queria abençoar a vida dela. Deus queria colocar um ponto final na dor dela. Esta era a providência divina. Mas primeiro ela precisava ser desafiada. Desafiada a quê? A não ter uma maldita doença chamada síndrome do Mar Morto. Sabe o que é síndrome do Mar Morto? É um indivíduo que só recebe, porque o Mar Morto é morto porque ele só recebe, ele não deságua em lugar nenhum. Só recebe águas de outros lugares. A salinidade é tão intensa que não há vida do Mar Morto. Mas sabe por que não há vida? Porque ele não distribui água para ninguém, é tudo para ele. O Mar Morto é o símbolo do egoísmo e Deus estava desafiando esta mulher. Eu não quero um pouco teu, eu quero tudo que você tem. Me dá tudo que você tem. Acaba com essa maldita síndrome do mar Morto. Anula o teu eu. Acabe com a miséria chamada egoísmo da tua vida, porque aí eu vou pôr um ponto final na tua dor, porque eu só posso agir quando você entrega o teu eu nas minhas mãos, quando você se submete a mim e quando você entende que a prioridade sou eu e você se autoanula para dar lugar à minha pessoa, aí eu posso acabar com a tua dor. Caso contrário, Deus não pode fazer nada por você. Então a mulher estava sendo desafiada a vencer a síndrome do Mar Morto, sinônimo de morte. Não dar, não doar era sinônimo de morte. A partir do momento que ela estivesse doando, que ela estivesse se entregando, era sinônimo de vida. Se entregue a Deus, sinônimo de vida. Afaste de Deus, fica com a sua vidinha só para você, sinônimo de morte. É por isso que a Bíblia insiste tanto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é que nós gostamos de ficar com os nossos próprios caminhos. Nós gostamos de construir a nossa própria vida. Síndrome do Mar Morto, maldita doença, responsabilidade nossa, não recebemos as bênçãos divinas, por isso a nossa dor não tem fim. Ela estava sendo desafiada. Na providência divina havia um plano para o fim da dor daquela mulher, para Deus transformá-la de caco, de lixo em luxo, em uma verdadeira obra de arte. Mas e aí? Vai aceitar o desafio? Você que me escuta neste momento, vai aceitar o desafio de Deus para a tua vida? Vai aceitar o desafio? Vai aceitar o chamado de Deus? Vai deixar Deus realizar a providência dele na tua vida? Isso não é coincidência. O diabo olhou para aquela mulher e disse: acabou, para você acabou. Vai comer a última refeição e vai morrer. O diabo estava proclamando para a viúva de Sarepta uma palavrinha de 3 letras: fim. Para você é o fim. O mesmo discurso tolo, mesmo discurso nércio e nabal feito para o inimigo, foi também no alto do Monte Moriá, quando virou para Abraão e disse: acabou, Abraão, para você é o fim, teu filho vai morrer, acabou tua família, tua mulher não vai te perdoar, ninguém mais vai te perdoar, o amigo de Deus vai ser conhecido a partir de agora como assassino. É o fim, Abraão, para você. É o fim para você, mulher viúva. Ele virou para José quando José estava na masmorra, lá no calabouço, sendo falsamente acusado. O diabo virou para ele e disse: acabou! É o fim para você, José. Para você acabou. Daniel dentro da cova dos leões, é o fim. Para você acabou, Daniel. É o fim.
virou para Jesus Cristo no Getsemane e disse: Jesus, eu venci, é o fim para você. Coitado. Toda vez que ele chega diante de um filho de Deus e diz assim: é o fim, do alto dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, o meu e o seu, diz assim: não! É o começo da minha ação para pôr um fim em tua dor. Quando o diabo grita que é o fim, Deus diz que é o princípio da intervenção dele na tua vida. Louvado seja o nome de Deus. Era o momento de Deus começar a agir. Enquanto o inimigo achava que havia chegado o fim, Deus estava apenas começando a sua obra de pôr um ponto final na dor daquela mulher. Por isso lhe fez um desafio para que ela não fosse egoísta. Sabe por quê? O egoísmo é a raiz, o egoísmo é o alicerce de todo o pecado, amigão. Todo o pecado que nós cometemos tem por base, tem por alicerce o egoísmo. Quando alguém rouba não é porque está pensando na pessoa, coitado, né? Eu vou roubar a carteira do rapaz, coitado, ele vai ficar sem dinheiro para voltar para casa, vai perder todos os documentos, olha que burocracia para conseguir todos os documentos novamente. Nossa, eu estou muito preocupado com ele, eu vou roubá-lo, mas tadinho dele, né? Não se pensa na pessoa que é a vítima, o indivíduo que rouba está preocupado com ele. Não, eu quero dinheiro do camarada para mim, eu estou precisando suprir umas necessidades, pouco me importa se vai fazer falta para ele. A razão, a atenção, o foco é para si mesmo. Todo pecado é egoísmo. Quando o indivíduo adultera, será que ele está pensando assim, coitado no marido dela, né? Ele está pensando que a mulher está em casa, está trabalhando, ela está aqui comigo, coitado dele, né? Será que ele estava pensando nisso? O egoísmo, novamente presente, a raiz de todo o pecado. Ninguém pensa em ninguém, as pessoas pensam em si mesmos, por isso são pecadoras. Quando se adultera é assim, quando se rouba é assim, quando se fala mal da vida alheia é assim. Você acha que a pessoa que faz uma fofoca está preocupado se o outro vai ser prejudicado com as palavras horrorosas que ele está colocando a respeito da outra pessoa? Claro que não. Ele está preocupado em se satisfazer, porque a fofoca para ele faz bem. Ele desabafa. Egoísta. Todo pecado tem como raiz o egoísmo. Você acha que Davi, ao se deitar com Betseba, estava pensando em Urias? Estava pensando na própria Betseba? Ele estava pensando nele mesmo. Egoísmo. E Deus estava colocando o dedinho na pedra de toque. Deus estava indo ao o ponto do cisma. Deus estava indo na situação que incomoda mais o ser humano. Mexer com o egoísmo, mexer com o eu, é um desafio. Deus está desafiando você a deixar os teus próprios caminhos para seguir o caminho dele. Está disposto? Você acata o plano de Deus para a sua vida? Nossa grande dificuldade é que nós vivemos num conflito muito grande. E o nosso conflito é se a gente vai investir naquilo que é imediato ou se a gente vai investir naquilo que é duradouro. O que é duradouro normalmente não tem resultados muito rápidos. E como nós somos imediatistas por natureza, temos assim receio ou sempre deixamos para depois o ato de investir no que é duradouro, porque a gente quer resposta imediata, então é melhor investir naquilo que é imediato. Por exemplo, eu recebi o meu salário, estou aqui com o dinheiro do dízimo na mão. Se eu devolver o dízimo para Deus como um ato de louvor, como um ato de adoração na igreja, eu estou investindo no que é duradouro. Mas tem algumas coisas imediatas que me incomodam. Com este dinheiro eu poderia comprar um tênis novo. Com esse dinheiro eu poderia levar a minha namorada para lanchar. Com esse dinheiro eu poderia de repente pagar a prestação escolar da minha filha que está atrasada. Então o que eu faço? Eu invisto no que é imediato ou eu invisto no que é duradouro? O conflito. E esse é o seu conflito que o ser humano constantemente se encontra. Vou investir no que é imediato ou vou investir no que é duradouro? Estou namorando com uma moça e então estamos desenvolvendo a nossa intimidade, nossos hormônios estão à flor da pele e aí invisto no que é imediato, vou finalmente com a menina ou vou investir no que é duradouro? O reino de Deus, a sua justiça, a fidelidade, um compromisso mais sério, um presente para ser aberto somente no casamento.
conflito, invisto no que é imediato ou invisto no que é duradouro. Eu, ser humano, como tenho a tendência de querer ver as coisas acontecendo mais rápido, e aí fugimos dos planos de Deus que são duradouros e queremos coisas mais imediatas para a nossa vida. Que incoerência! Que escolha mal feita! Como é que posso investir numa coisa que vai acabar rápido, sem efeito nenhum prolongado, e trocar isso pelo plano eterno de Deus para a minha vida? E quando é que eu invisto naquilo que é imediato e deixo de investir naquilo que é duradouro? Quando eu dou asas ao meu egoísmo. Meu maior inimigo, o meu eu. Esse é o conflito que eu estou vivendo, este é o conflito que você vive, este é o conflito que se evidencia na vida de cada ser humano. E agora, vou fazer algo imediato, posso tomar a minha refeição, é a última, eu vou comer, eu vou morrer, meu filho vai morrer, ou eu dou a minha refeição para esse homem desconhecido, que eu nunca conversei com ele, viajou e todo desfigurado, 150 quilômetros, está arrasado, arruinado, aparência horrorosa, eu vou entregar a minha última refeição para este homem, porque segundo ele isso é um investimento duradouro, porque aí eu vou ter refeição e refeição e refeição e refeição e não vou morrer de fome, e vou ser abençoado, abençoado e abençoada, ou eu vou resolver meu problema imediato, porque eu estou com fome, meu filho está com fome, é a última comida, vamos nos alimentar e morreremos e pronto. Invisto no que é imediato ou invisto no que é duradouro? Louvado seja o nome de Deus, porque ela fez uma escolha maravilhosa. Ela investiu no que é duradouro. Ela investiu no reino de Deus e na sua justiça, e todas as coisas então seriam apenas acrescentadas. Profeta, este é o desejo de Deus, que eu pegue essa refeição e entregue para você sem pensar em mim? É isso sim. Então tá bom. Se é isso que tenho que fazer para colocar um ponto final na minha dor, se é essa a direção de Deus para a minha vida, eis-me aqui. Maravilha. Aí ocorre o maior de todos os milagres. Milagre é Deus conseguir alcançar o seu coração, uma vez que você colocou por terra o teu eu, maior de todos os milagres. Para Deus curar a AIDS de alguém, só depende dele, Deus. Para Deus curar o câncer de alguém, de repente só depende dele, Deus. Mas para Deus transformar a tua vida, depende de você. Subjugar o seu eu, abandonar o egoísmo e se entregar para Ele, investindo no que é duradouro, não simplesmente no que é imediato. Pense nisso. Passado alguns dias, uma tragédia aconteceu. No desenvolvimento da história desta viúva, algumas coisas são intrigantes. Por exemplo, imagina se esse episódio é nos dias de hoje. Dê asas à sua imaginação. Lá está a viúva sendo abençoada por Deus. Por que estava sendo abençoada por Deus? Porque ela investiu no que é duradouro. Cada dia um milagre na sua vida. Ela ia apanhar farinha na botija, tinha farinha na botija. Ela ia apanhar azeite, tinha azeite. A farinha não se acabava, o azeite não se esgotava. Todo dia ela tinha o sustento. Isso era um milagre todos os dias. A rotina desta mulher era uma rotina de milagres. Ô vida abençoada, uma rotina de milagres. Você entende o que é isso? Rotina de milagres, todo dia, manifestação do poder de Deus. Você esvazia a botija enche. Você esvazia a botija de azeite, enche de azeite. Você esvazia a botija de farinha, enche de farinha. Rotina de milagres. Que coisa maravilhosa. Daqui a pouco, examinemos as circunstâncias. Ela é viúva, né? É viúva, se fosse nos dias de hoje. Ah, é viúva? É. Ela frequenta a igreja? Frequenta. Está frequentando a igreja agora, tem um rapaz dando estudo bíblico. Como é que é o nome dele? Elias. Está dando estudo bíblico para ela, está dando estudo bíblico para ela. Ah, ela está frequentando a igreja? Está frequentando a igreja. Elias mora onde, hein? Mora lá na casa da viúva. Ué, ele mora na casa da viúva? Que história é essa? Não, ele mora na casa da viúva. Mas e aí? Ele é homem de Deus? É homem de Deus e tal. Ele está morando lá na casa da viúva. Mas na casa da viúva? Ele é casado com ela? Não, não é casado não. Mas está lá na casa da viúva.
Ué? Não, está errado. Espera aí, vamos reunir a comissão da igreja. Se fosse nos dias de hoje, o profeta Elias seria levado à comissão da igreja e seria disciplinado. Seria. Está morando na casa de uma viúva e olha só, nem sustenta a casa, se aproveita do restinho que a coitada tem para se alimentar. Aproveitador. E não sei não, pode até ser homem de Deus, mas não é homem não? Morando na casa da viúva? Desculpa a minha franqueza, mas esse seria o exato comportamento de nós hoje, se isso acontecesse nos nossos dias. Seria ou não seria? Eu não estou dizendo que agora você tem margem de pegar as suas coisas e morar com uma viúva, não. Não estou dizendo isso, não. Ah, pastor, então quer dizer então que problema a aparência do mal, então eu vou morar lá com a viúva. Tudo bem, se você for morar com a viúva, pode ir, mas olha, você vai ter que fazer descer fogo do céu, você vai ter que ressuscitar pessoas, você vai ter que fazer as coisas que Elias fazia, porque aí eu vou acreditar. Agora, se você não fizer, vai para a comissão da igreja, vai ser disciplinado por aparência do mal, sim, senhor. Então ressuscita alguém, amigo, para você ter crédito, caso contrário não tem jeito. Mas nós temos dificuldade de assimilar os milagres de Deus e o jeito que Deus trabalha. É por isso que estou fazendo essa referência, porque muitas vezes o nosso preconceito é algo que nos impede de ver a manifestação da glória de Deus. Fulano? Ah, não, fulano não. Pode vir de qualquer um, mas dele não. Por acaso é você que escolhe os instrumentos que Deus quer usar? Por acaso é você que determina os talentos que cada um vai ter? Não, fulano me ajuda aí. Por acaso é você o juiz instituído por Deus nessa terra para definir quem é bom, quem é ruim, quem vai, quem fica, quem é mais ou menos? Quem é você? Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, para fazer o que quer, e você não tem nada a ver com isso. É a vontade dele, soberana, e ele escolheu esta mulher para ser palco para a manifestação do seu milagre. E o milagre divino maior da história não é a multiplicação do azeite, não é a multiplicação da farinha, mas é alguém que se despoja de tudo o que tem para dar lugar para Deus. Isso é que é milagre. Fim do egoísmo. Será que não chegou a hora de Deus fazer um milagre na sua vida? O tempo passou. E daqui a pouco, o filho da mulher morreu. Agora veja, ele não morreu do dia para a noite. Ele vinha passando por todo um processo de fome. Quando Elias chegou, ele já estava desnutrido. Quando Elias chegou, o coitadinho já estava todo anêmico. Ele já estava numa situação delicada quando o profeta chegou lá, porque o episódio de fome vinha se repetindo dia após dia. Só que o ser humano tem uma tendência muito estranha. Ao invés de olhar para o contexto, disse, olha, você por acaso trouxe o juízo de Deus para minha casa? Você matou o meu filho? Note, a mulher está desvirtuando as coisas. O filho já estava morrendo quando Elias chegou. Não morreu por causa da intervenção de Deus através do profeta. Então ele morreu depois, mas isso não era culpa do profeta, porque na verdade já tinha que ter morrido há muito tempo. Mas Elias não falou nada, sabe por quê? Porque o homem de Deus tem que aprender a parar de ficar batendo boca com os outros. Homem de Deus não tem que ficar se defendendo. Não, mas eu sou assim, é porque é desse jeito, você não entende nada, deixa eu te explicar. Oh. Com Elias eu aprendi uma coisa. Deus vindica quem Ele tem que vindicar no momento que Ele achar oportuno, do jeito que Ele quiser. Enquanto isso, fale o que quiser. Fala o que quiser do pastor Eduardo. Fala o que quiser de fulano, de Bertano e de ciclano. Eu não vou ficar me defendendo. Eu não sou advogado da minha própria vida. Nem tenho que ficar me defendendo de coisa alguma. Ninguém tem que se defender de nada. Sabe por quê? Entrega nas mãos de Deus. Porque qualquer tipo de acusação, de insulto, só tem um jeito de resolver. Sabe qual é? É fazer o que o profeta fez. Cata o problema,
pega o garoto e vai para o quarto de oração. Sabe por que a gente vive querendo se defender? Porque a gente não tem um quarto de oração. A gente não tem um lugar onde, prostrados em joelhos, todos os dias conversamos intimamente com Deus. A gente não tem um momento fixo de oração. A gente não tem um planejamento de relacionamento, de encontro com o Senhor. Aí, quando surge uma dificuldade, a gente quer resolver do nosso próprio jeito. A gente quer bater boca, a gente quer brigar, a gente quer sair no braço, a gente quer medir força, quer medir poder, quer medir influência. E tudo isso a gente faz por quê? Porque, na verdade, não temos um quarto de oração. Porque quando temos um quarto de oração, a gente sabe que quando afligido por alguém ou por alguma circunstância, a nossa primeira atitude é correr para o quarto de oração, se ajoelhar e dizer: olha, Senhor, eu estou sendo acusado disso, essa mulher está dizendo que eu trouxe o juízo, é o teu nome que está em jogo, eu sou um servo do Senhor, eu não sou qualquer um, eu sou um homem de Deus, então aqui está o menino, ressuscita o menino, porque o que está em jogo não é a minha reputação, é a tua, e tu és o Deus Todo-Poderoso. E note uma coisa, não tinha precedentes na história de Israel de ressurreição nenhuma, nunca aconteceu isso em toda a história. Elias estava pedindo algo inédito. Quem sabe não chegou o momento de você pedir algo inédito para Deus. Não precisa ter precedentes para Deus agir. Deus pode agir na tua vida como nunca agiu na vida de ninguém, se você quiser. Deus pode agir na tua vida como nunca agiu na vida de ninguém. Deus não precisa de precedentes para agir. Não precisa. O filho da mulher foi ressuscitado. A primeira ressurreição da história. Foi devolvido à mulher. Ela olhou para ele. Homem de Deus. Homem de Deus resolve as coisas no quarto de oração. Onde é o teu lugar de oração? Onde estão os teus momentos de oração? Você tem sido homem de Deus? Deus, Ele faz os mais diversos milagres, das mais diversas formas, e não precisa de precedentes. Se tem que multiplicar azeite, Ele multiplica. Se tem que multiplicar farinha, Ele multiplica. Se tem que entrar no coração de uma viúva sírio-fenícia, Ele entra. Se o milagre é para apaziguar a dor do coração de alguém que sofre, Ele apazigua. Se o milagre é ressuscitar alguém que está morto, Ele ressuscita. Deus, Ele faz o que quiser, o que puder, aonde Ele quer. Não precisa de precedentes. É por isso que eu creio em histórias de transformação de vida. É por isso que eu creio em pessoas que são transformadas por Deus. Porque Deus é assim. Ele age sem precisar de precedentes. Eu conheci um jovem chamado Tiago que contou-me um pouco de sua história. Aos 8 anos de idade, ele começou a ter uma situação muito complicada na sua vida. Ele começou a presenciar o inimigo todos os dias à procura dele. E ele visualizava os demônios ao seu redor. E os demônios conversavam com ele, se aproximavam dele. Começaram a aparecer para ele a partir dos 8 anos de idade. 8, 9, 10. Com 13 anos de idade, quando o diabo já lhe dirigia algumas palavras, ele não se conteve e procurou a sua mãe, procurou a sua avó e contou o que estava acontecendo. Mãe, vó, é o seguinte, desde os 8 anos de idade, o inimigo aparece para mim e ele fala isso, fala aquilo. Quando a mãe do Tiago dava uma ordem para ele, o diabo se aproximava e dizia: não faça o que sua mãe está lhe pedindo, faça o que eu mando. Pode imaginar uma circunstância assim. A avó, muito preocupada, dado a cultura e a criação que tinha, agarrou o menino, levou para um centro espírita. Olha, ele está sendo visitado. Na verdade, todos nós somos visitados por espíritos malignos. O problema é que nós não visualizamos, e graças a Deus por isso. Mas o Tiago estava visualizando.
Este mundo espiritual que nos cerca, se os nossos olhos pudessem ser desvendados, irmãos, nós estaríamos diante de uma realidade constrangedora, espíritos malignos querendo te arrastar para um lado, espíritos de luz, os anjos do Senhor querendo te levar para outro, uma luta, um conflito inteiro, intenso, e você ali no meio. Nós não visualizamos isso, mas o Tiago enxergava o alcance do inimigo na sua vida. Quando chega no centro espírita conduzido por sua mãe, por sua avó, o chefe do centro espírita, o pai de santo lá, que por uma infelicidade muito grande se chama pai Eduardo, virou para ele e disse: isso é dom de Deus. Você tem que trabalhar essa questão para você aprender a administrar isso daí direitinho. Mas se isso te incomoda, porque ele havia dito, eu não quero este dom para mim. Se isso é dom de Deus, devolve para o teu Deus, porque eu não quero isso para mim. 13 anos de idade. Fizeram uma cerimônia, puseram-no deitado, impuseram as mãos sobre ele, fizeram alguns tipos de sacrifício, uma espécie de cerimônia lá, que não vale a pena detalhar. E dos 13 aos 15 anos de idade, não mais ele contemplava os espíritos malignos, não mais os visualizava. Saiu da escola aos 15 anos de idade, parou de estudar e, como um rapaz gosta muito de música, aprendeu a tocar instrumentos sozinho. Guitarra, contrabaixo, violão. Começou a aprender a dedilhar alguma coisa no teclado e foi se desenvolvendo e se identificando com a música e formou então, aos 15 anos de idade, a sua primeira banda. O nome da banda? Em Coma. Fundou 10 outras bandas ao longo da sua vida. Quando chegou no quartel, resolveu formar uma banda com os soldados do quartel e todo mundo lá com o seu uniforme verde. Aí fez a banda Inferno Verde. A última banda que fez, que durou cerca de 4 anos, foi a banda Radioativa. Tocava aí em São Paulo, Mato Grosso, Uberlândia, vivia tocando por aí. Mas desde que entrou para o mundo do rock, começou a apreciar outras coisas muito negativas. No contexto em que passou a frequentar drogas, maconha, cocaína, LSD, crack, bebidas alcoólicas, prostituição, passou a fazer parte da sua vida. Resultado, o inimigo volta a lhe falar, a se encontrar com ele novamente. Desde os 15 anos de idade, quase todos os dias, o inimigo aparecia para falar com ele. A crise maior de sua vida foi dos 23 aos 27 anos de idade. Foi se afundando completamente nas drogas. Foi aumentando o seu consumo. Consumia 10 gramas de cocaína por semana, 100 gramas de maconha por semana, 5 gramas de crack por dia. Simultaneamente. Chegou o momento em que virou para Deus e disse: Deus, eu não quero mais a tua intervenção na minha vida. Não quero mais que o Senhor se meta comigo. Não quero mais que o Senhor me alcance de um jeito ou de outro. Ele renegou a presença de Deus e, bêbado e drogado, foi procurar então para fazer mais uma tatuagem no seu corpo e que agora essa tatuagem iria revelar sua rebeldia contra Deus. E ele se propôs no seu coração a fazer exatamente um coração no pescoço escrito: coração envenenado. Estava envenenado contra Deus. E dizia que não queria saber mais dele. Quando chegou lá no local para fazer a tatuagem, este jovem percebeu que o tatuador estava muito ocupado, o serviço ia demorar, não teve nenhuma paciência para esperar. Pegou a sua motocicleta, foi para o bar, bebeu e saiu em disparada. Quando fez a curva em uma das partes da estrada lá em Uberlândia, derrapou da sua moto e sofreu um acidente
que lhe custou graves prejuízos na saúde, no corpo, no organismo. 10 parafusos, 5 anéis, 2 platinas, porque quebrou a escápula, o omoplata e a cravícula. Se arrebentou literalmente. Ficou desacordado durante o acidente. No entanto, ouvia uma voz, estando naquela escuridão, que lhe dizia o seguinte: você se lembra de Paulo? Sim. O que caiu do cavalo? A voz dizia para ele: você quer ficar aleijado? Ele: não. Então ouça o que eu vou lhe falar. E ele escutou e disse: eu não vou fazer mais isso. 15 dias depois, voltou para a mesma. Drogas, bebidas, vida distante de Deus. Em meio ao desespero, entrou no seu quarto, lembrou de que havia feito um pacto, um concerto com Deus, se ajoelhou e disse: Deus, eu gosto disso. Eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu gosto de tocar rock. É isso que eu quero para a minha vida. Se o Senhor acha que eu tenho que mudar de vida, então muda o meu gosto. Muda o meu prazer, transforma o meu prazer em tristeza. Se o Senhor fizer isso, eu me rendo. Ele foi largando as drogas e reuniu os amigos da banda para fazer uma despedida. Estava reunindo-os ali com o propósito de se despedir deles em relação à velha vida dele. Deus estava mudando o seu gosto. Deus estava transformando o seu coração. Diante disso, resolveu fazer o comunicado para os seus amigos. Mas antes de fazer o comunicado aos amigos, quem aparece? Aquele que lhe atormentara desde os 8 anos de idade. Virou para ele e disse: você não pode fazer isso comigo. Ninguém brinca comigo. Eu vou te destruir, vou acabar com a sua vida. E ele saiu correndo, possuído por um medo terrível. E o diabo disse para ele: quando você acordar, você não vai suportar o lugar onde eu vou te colocar. E ele virou para o inimigo: então eu vou correr para o meu quarto. Vá para o seu quarto, que lá eu te enforco. E ele virou: então eu vou correr para a rua. E o diabo disse para ele: se você correr para a rua, ou eu te lanço de um viaduto, ou eu passo com um caminhão por cima de você. Então eu vou para o banheiro. E ele disse: vai, eu vou te lançar contra o boxe, e você vai ser todo cortado, vou destruir você. Desesperado, ele pulou em cima de seu sofá enquanto corria de um lado para o outro, para dentro da casa. Os amigos não entendiam nada. Ele ficou louco de vez ao pular em cima do sofá. Se agarrou à Bíblia, começou a orar desesperadamente. Os amigos estavam assistindo um clipe de uma banda de rock e ele orava no meio dos amigos, segurando a palavra, dizendo: Deus, me liberta, Senhor. Os amigos tocavam nele: escuta, você está bem? E ele disse: sim. Graças a Deus eu estou bem. Mas o diabo virou para ele e disse: ei, eu ainda estou aqui e eu não vou embora com qualquer reza. Este ambiente está preparado para mim, existem drogas aqui, tudo que eu quero está aqui. E aí ele tomou uma decisão. Então vamos todos agora reunidos aqui assistir um culto evangélico. Pegou um DVD que havia ganhado de presente de uma irmã da igreja adventista lá de Uberlândia e colocou o DVD de uma pregação para assistir. Feridas Curadas, título de um dos DVDs da nossa primeira coleção. E ele colocou. E antes de começarmos o sermão, a primeira coisa que nós fazemos é uma oração. O diabo virou para ele e disse: então tá bom, eu vou embora. Foi embora para nunca mais voltar. Agora, antes de ir, ele disse o seguinte: eu estou no teu encalço. Se você cair, se você retroceder,
eu te mato. Ele está em pé. E aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Está em pé. E está aqui nessa noite. Eu quero apresentar para vocês o Tiago. Vem cá, Tiago. Tiago cantou para vocês agora há pouco, porque hoje ele é um cantor do Senhor Jesus. Hoje é um novo homem, é uma nova criatura. E o Tiago entrou para este caminho com um propósito: nunca mais sair. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. É o Deus dos milagres. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu não sei que milagre que você precisa, se é de uma ressurreição, se é de azeite ou farinha multiplicado, se é da intervenção divina para destruir o trabalho satânico. Eu não sei. Eu só sei uma coisa: o Deus que pôs o fim à dor do Tiago é o mesmo Deus que pode pôr um fim na minha dor. Está na providência divina uma nova vida para você, como estava na providência divina uma nova vida para o Tiago. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar entregando a nossa vida neste momento em nome de Jesus. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que realiza milagres sem precedentes. Obrigado, Senhor, porque tudo que Tu fazes é maravilhoso e o Senhor tem poder para aniquilar qualquer obra do inimigo na nossa vida. O Tiago se batizou no ano passado para a glória do Teu nome. É um servo do Senhor. É um cantor de Jesus agora. Queira abençoá-lo. Queira abençoar a cada uma dessas pessoas que agora estão abrindo o coração para Ti, para renderem a vida aos Teus pés. Ajuda-nos a vencer o nosso egoísmo. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquilo que Tu desejas. Nós nos colocamos nas Tuas mãos agora e o fazemos em nome de Jesus. Amém.